Temos para a entrevista com Venâncio Mondlane, candidato presidencial. Obrigado por aceitar o nosso convite. O que é que significa esta quarta fase que promete de protestos, além das manifestações propriamente ditas? Muito obrigado pela oportunidade. Esta quarta fase, digamos, é na verdade a fase derradeira, digamos, do nosso plano de manifestações que, na verdade, visam apenas pressionar, primeiro, os órgãos eleitorais e, segundo, os órgãos de justiça para se conformarem com a justiça eleitoral ou, por outras palavras, para se conformarem com a vontade expressa pelo povo nas urnas. Esta quarta fase, digamos assim, é de fato a fase mais dolorosa, porque na primeira, a segunda e a terceira, a nossa, o nosso fito era simplesmente fazer manifestações pacíficas com cartazes de repúdio. E agora? Na quarta fase, infelizmente, pela forma como foi feita a repreensão, está-se a falar de 40 mortos, é o que é conhecido publicamente, mas no terreno nós temos registro de mais de 100 mortos. Então, nós neste momento vamos entrar numa fase que, quando eu digo dolorosa, é porque vai ser uma fase que vai afetar profundamente a economia nacional. Infelizmente, vamos ter que partir para esta fase. Mas com recurso à violência? Claro que não. Nós de forma nenhuma, atenção a uma coisa, em nenhum momento, uma das coisas que nós desafiamos as autoridades moçambicanas é que em nenhuma das fases, nem na primeira, segunda, terceira, em nenhuma dessas fases, os manifestantes tomaram iniciativa de atos violentos. Em nenhuma fase, não há provas disto. Por exemplo, ainda há pouco tempo estava-se a dizer que houve vandalismo, assalto às lojas, empresas. Agora, graças a Deus, com a tecnologia que nós temos hoje, estão a viralizar vídeos que comprovam que quem assaltou e quem roubou aos agentes econômicos foi exatamente a polícia. Temos muitos vídeos que provam isso. Polícias a roubarem na Shoprite, que é um grande supermercado que nós temos na cidade de Maputo, lojas de particulares, aí até em casas privadas, a polícia, temos vídeos, inúmeros vídeos. E nós não temos evidências de alguma situação em que os manifestantes tivessem tido iniciativa ou de atacar a polícia, ou de atacar e destruir bens públicos ou privados. Isso não existe provas disto. O que existe é que em algum momento houve uma espécie de manifestação de um direito de legítima defesa dos manifestantes quando a polícia usou força desproporcional. Olha, se me permitires, eu vou dar um exemplo muito simples. Há uma imagem que está a correr no mundo hoje em que manifestantes, numa das avenidas muito conhecidas em Moçambique, os manifestantes, para demonstrar que estavam a fazer uma manifestação puramente pacífica, ficaram todos de joelhos. Eram mais ou menos 50 jovens, ficaram de joelhos para provar que não queriam oferecer nenhuma espécie de resistência física. Mas mesmo de joelhos, que é uma posição que demonstra passividade e resignação, mesmo assim a polícia fez disparos diretos para jovens que estavam de joelhos, clamando para que pura e simplesmente os deixasse levantar cartazes e cantar as canções. Portanto, existem essas imagens de uma violência tremenda destas. Aquelas bombas de gás lacrimogéneo, peço desculpas, houve aqui uma pequena queda aqui do microfone, mas aquelas bombas de gás lacrimogéneo, todas elas têm uma inscrição que dizem que essas bombas não podem ser disparadas diretamente para o corpo humano porque podem causar danos irreversíveis. Mas a polícia disparou para corpos humanos. Aliás, no dia 21 de outubro, que foi a primeira fase, eu estava a dar uma entrevista numa praça que chama-se Praça da OMM, com jornalistas internacionais, incluindo jornalistas portugueses da RTP. E houve uma situação que estiveram lá, da RTP. Mas perante isso, deixe-me perguntar, a polícia porque disparou diretamente para jornalistas internacionais. Neste momento está em parte incerta, tem reservado sempre incógnita em relação ao local onde está. Nós também não sabemos o local exato onde está neste momento para conseguirmos esta entrevista. Deduzo que queira manter essa incógnita. Mas eu pergunto-lhe se esta quarta fase de protestos se pondera ir até Moçambique ou isso não é viável neste momento.
Até este momento, eu estou a ver se crio condições. Aliás, eu queria ir liderar a terceira fase. O que aconteceu é que houve inúmeras, digamos assim, clamores, posso dizer assim, de pessoas que pediram encarecidamente que eu não faça Moçambique. Eu recebi milhares de e-mails, de cartas, de mensagens, até de abaixo assinados, a dizerem que eu estava proibido de ir a Moçambique. Portanto, eu não fui a Moçambique porque a população, os manifestantes, pediram de forma encarecida que eu lá não fosse. Eu não sei, se eles me autorizarem, eu vou, porque eu não tenho problemas nenhuns, eu bem gostava de estar em Moçambique. Mas esta quarta fase, eu digo que estou em parte incerta porque eu gostava também de partilhar que eu escapei a 2 atentados. O primeiro atentado que eu passei foi no dia 19 de agosto, que estava numa província que chama-se Inhambane, num distrito chamado Zalala, com um polícia que estava nas minhas costas, pronto a disparar, uma arma de 9 milímetros e 15 balas na câmara. Esse caso está registrado. A Procuradoria de Inhambane tem este caso registrado. Arquivaram o processo por questões políticas. E o segundo atentado eu passei em Sandton, na África do Sul, quando me retirei depois do ataque que sofremos no dia 21. Portanto, e sendo que mesmo estando 2 atentados na minha vida. Sim, mesmo estando fora de Moçambique, sente que corre risco neste momento? Sim, eu sinto que corro risco, mas eu confesso uma coisa, eu não estou tremido por isso. Eu sei que neste momento a informação que me chega é que o SINCE, que é a Força de Inteligência de Moçambique, agora está a trabalhar com o SINCE, que é a inteligência da Angola, para fazer rastreamento das minhas chamadas dos locais onde eu estou e também sei muito bem que estão neste momento à procura de cooperação internacional para a minha localização. Eu não estou preocupado com a minha vida física. O que eu estou preocupado é exatamente com este caos, com esta miséria que este povo vem sofrendo há 50 anos. Então, eu neste momento não sou assim uma pessoa tão especial que eu possa considerar-me, mas eu creio que as pessoas me usam como um alto-falante. Quer dizer, eu sou uma espécie de um vaso que estou sendo usado para liderar um clamor que está encravado na garganta das pessoas há 50 anos. E como altifalante desse clamor, estaria eventualmente disponível para um encontro com Daniel Chapo? Em todas as minhas lives eu demonstrei abertura para o efeito, não só abertura para o diálogo, como também avancei a alguns termos de referência que nós podemos levar à mesa do diálogo. Eu já dei esta indicação, claramente. Infelizmente, até este momento, o Partido Frelimo e o próprio candidato não reagiu a todas as manifestações de abertura do diálogo e, inclusivamente, dos termos de referência para o diálogo que eu publicamente já apresentei. Olhando também para essa linha de pensamento político que tem, julgo que não afasta a possibilidade de um governo de unidade nacional. O que eu pergunto é que condições teria de ter, no seu entendimento, um governo de unidade nacional? Apenas partidos da oposição ou também o Partido Frelimo? Sim, se for um governo de unidade, tem que ser mesmo unidade, não pode ser fragmentado. E isto não é um problema, não é uma questão que eu coloco apenas para a questão de crise. No meu manifesto eleitoral e ao longo de toda a minha campanha, eu falei disto. Que eu ganhando as eleições, eu quero constituir um governo que é baseado na meritocracia e não no fundamentalismo partidário. Portanto, significa que mesmo o Partido Frelimo, que são os meus adversários diretos, eu sei que há pessoas competentes, eu sei que há pessoas íntegras na Frelimo, portanto, temos abertos. Portanto, este governo de unidade nacional, primeiro, tem que dar prioridade aos partidos que concorreram. Segundo, deve também incluir pessoas de mérito e de crédito social na sociedade civil, que existem tantos. Há várias organizações da sociedade civil que têm pessoas altamente competentes e que podem fazer parte do governo. E também pessoas que não fazem parte nem de nenhum movimento associativo, nem de nenhuma instituição política que existe em Moçambique, de associações religiosas e por aí fora, e pessoas que não têm nenhum credo, mas que têm competência, têm credibilidade e são pessoas de alto crédito a nível nacional. Portanto, e penso que isto não é um programa apenas de finanças. O que eu acredito
que é algo irreversível para Moçambique. Se nós quisermos um país estável e se nós quisermos que Moçambique dê algum salto no futuro, não temos outro caminho senão passar por um governo que seja transversal às várias forças políticas, sociais, por aí. E se isso não acontecer, será muito difícil Moçambique poder sair da situação de miserabilidade que se encontra hoje para um país próspero, que eu acredito que Moçambique tem todas as condições para, num prazo de 5 anos a 10 anos, ser uma das 50 ou 70 nações mais prósperas do mundo. Mas neste momento, nos últimos 10 anos, permita-me apenas enquadrar este facto, a pobreza em Moçambique aumentou 87%, afeta mais de metade da população. Há ainda o caso da dívida oculta, portanto, quase 3 mil milhões de dólares, sensivelmente, de dívida pública que foi autorizada, que foi de alguma forma escondida, que foi já, enfim, a origem de um processo judicial a envolver as cúpulas políticas. Acredita que acrescentando a este contexto as tais medidas dolorosas desta quarta fase de manifestações, que podem ter efeito económico, pode estar em risco uma guerra civil em Moçambique? Eu, cá por mim, por aquilo que é, digamos assim, o que nós acreditamos e o modelo de sociedade que nós queremos, está muito longe de nós fazer qualquer tipo de movimento armado, qualquer intervenção sob o ponto de vista armado. Isto está fora de questão. É por isso que, olha, acredita, nós tivemos cerca de 1.500.000 pessoas que foram manifestar-se na cidade de Maputo, e creia que não houve uma única pessoa que tinha nem uma bomba de origem caseira, nem uma arma, digamos assim, não convencional, porque a nossa, digamos, orientação sempre foi: nós somos um movimento civil e nós queremos alcançar o poder e influenciar com base nas nossas ideias num projeto de sociedade alternativo. Da minha parte e dos nossos manifestantes, do partido que neste momento suporta a minha candidatura, nós não vislumbramos e somos totalmente aversos a qualquer forma de resolução de conflito ou da crise por via militar ou por via armada. Isto está fora de questão. Sim. O que nós vamos fazer são manifestações dentro do direito constitucional que nós temos, que nos assegura que, havendo ordens ilegais, há um direito constitucional que nos assiste de não obedecer essas ordens ilegais. E uma das questões que nós queremos fazer é a manifestação em áreas que, logicamente, são cruciais para a economia de Moçambique. O que está a acontecer, nós não vamos forçar a ninguém a aderir à nossa marcha. O que nós vamos fazer é passar uma mensagem, como aconteceu em relação a Garcia, que é um dos maiores corredores de desenvolvimento e uma das maiores fronteiras que nós temos em Moçambique, que liga Moçambique e África do Sul. Os camionistas sul-africanos e moçambicanos, por crerem na nossa mensagem, decidiram por si sós abandonar os caminhões. Sim. Num trajeto de quase 20 km. Portanto, nós não forçamos a ninguém. O que nós fizemos foi passar uma mensagem, e essa mensagem foi aderida pelas pessoas. Uma última questão, antes de fecharmos. O que é que espera, enquanto mensagem política e posição, de países amigos de Moçambique como Portugal? O que é que espera do governo português? Olha, eu creio que neste momento deveria haver um posicionamento claro em relação às eleições de Moçambique. Não só o problema eleitoral em si, mas sobretudo a violação grave de direitos humanos que está a ser cometida em Moçambique. Eu penso que neste momento, eu saliento pela positiva, vi que o Parlamento Português e alguns grupos parlamentares portugueses já se estão a pronunciar, e até de forma um pouco mais ousada, muito acima da minha expectativa, porque alguns grupos parlamentares disseram claramente que não acreditam na vitória da Frelimo, que é anunciada pelos órgãos eleitorais. Eu creio que o governo português, por respeito à soberania, não pode chegar a tanto, mas pelo menos pode pronunciar-se exigindo respeito pelos direitos humanos de uma forma um pouco vigorosa.
E penso que, neste momento, Portugal, pela relação histórica, linguística, cultural que tem com Moçambique, deveria ser também para nós os alto-falantes e porta-vozes de Moçambique para o espaço europeu. Portanto, isso era a minha expectativa, que não só o governo português se pronunciasse, mas também que passasse essa mensagem, por exemplo, para o Parlamento Europeu, para a Comissão Europeia. Eu penso que sim, eu estaria muito grato se Portugal o fizesse, não de forma pura e simplesmente favorável ao movimento contestatário, mas no sentido de proteção das vidas e dos direitos humanos fundamentais que estão a ser violados em Moçambique. Venâncio Mondelano, obrigado por ter estado connosco nesta entrevista exclusiva à CNN Portugal. Uma boa noite para si. Muito obrigado. Boa noite, bom trabalho.